e a respeito de quem é ou não é o meu próximo. Quando Jesus disse que ele deveria guardar os mandamentos e praticá-los, né, amar a Deus e amar ao próximo, ele diz assim, mas quem é o meu próximo? Tentando de alguma forma pegar Jesus. Porque os religiosos haviam criado uma ideologia de que algumas pessoas não eram dignas de ser ajudadas. Algumas pessoas não eram dignas de ser socorridas. Para eles, os estrangeiros, ou as meretrizes, ou os publicanos, eram indignos, não podiam ser ajudados. Para eles eram imundos, eram pagãos, não poderia ser ajudado. E ele fala com Jesus assim, mas quem é o meu próximo? Porque eles haviam criado isso na mente das pessoas, criado essa ideia de que essas classes de pessoas não poderiam ser ajudadas. Que os únicos que deveriam ser ajudados eram os judeus. É por isso que quando Jesus ele vai para as terras de Tiro e de Sidom, ele encontra a mulher Cirofenícia, e Jesus fala assim com eles, o pão é para os filhos. Porque isso havia criado na mente dos judeus, que o socorro era apenas para os judeus. Mas Jesus falou assim, o pão é para os filhos. Mas para os discípulos entender de que no meio dos gentios também tinha gente que tinha fé. No meio dos gentios também tinha gente que precisava de ajuda. E aquela mulher Cirofenícia dá uma resposta que Jesus falou assim, mulher, a tua fé é grande, vai que a tua filha está liberta. E mostrou para os discípulos, essa mulher também merecia ser ajudada. Porque para os judeus, só os judeus tinham que ser socorridos. Só eles eram abençoados. Só eles eram dignos da bênção. E Jesus conta uma parábola. Jesus sempre usou essa linguagem, a parábola, que era um recurso didático usado por Jesus para mostrar algum ensinamento, para passar alguma lição, alguma doutrina ou algum princípio. Diversas vezes foi usado por Jesus. E ele usava o recurso do povo. Ele usava a cultura do povo, a linguagem do povo, para falar da sua verdade, da sua doutrina, para falar acerca do reino de Deus, acerca de coisas complexas. Ele usava a linguagem simples do povo para transmitir uma mensagem. Isso era a parábola. E Jesus conta uma parábola para eles. E diz para ele, olha, respondendo Jesus, tipo assim, eu vou te responder com uma história. Eu vou te responder com uma parábola. E diz assim, olha, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Descia nessa estrada. E ele foi surpreendido por salteadores, por ladrões. Essa estrada era uma estrada muito perigosa. Uma estrada de mais ou menos 24 quilômetros de distância. Uma estrada que na maioria das vezes ficava desolada, cheia de pedras. Ela era estreita, cheia de curvas, com cavernas, onde ficava fácil esconder ali os assaltantes beduínos que aproveitavam o trajeto dos viajantes, surpreendia e tomavam ali o que eles tinham, subtraíam os pertences e às vezes agredia e deixava à beira da morte, como é o caso da parábola. Era uma estrada muito perigosa, tinha declives, tinha precipícios, uma estrada estreita, porque Jerusalém fica acima do mar, enquanto que Jericó fica abaixo do mar. O pastor foi em Israel, sabe disso. E era uma estrada em declive, muito acentuada. Era uma estrada extremamente perigosa. E esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, ele é surpreendido por marginais, por bandidos, por assaltantes, que não só lhe toma os pertences, como diz o texto aqui, caiu na mão dos salteadores, o qual os despojaram, tirou tudo que ele tinha,
todas as coisas que ele carregava. Obrigado, Pominotes. E também lhe agrediu e deixou à beira da morte. E saiu, e retiraram-se, deixando quase morto. E o texto diz que passa um sacerdote e também passa um levita. E todos dois passam do outro lado. Vê o homem caído. O texto diz assim, e vendo, passou do outro lado. O sacerdote e o levita. Viu o homem e passou do outro lado. Mas a Bíblia diz que veio um homem samaritano e que se compadece do homem quase morto. E que lições nós podemos tirar desse texto? Eu queria compartilhar com os irmãos essa manhã sobre caminhos na estrada. A estrada era a mesma, de Jerusalém para Jericó. Quem ia de Jerusalém descia, quem vinha de Jericó subia para Jerusalém. Era a mesma estrada, mas os caminhos eram diferentes. Na mesma estrada, pessoas fizeram caminhos diferentes. Eu queria dizer que na estrada da vida, a estrada da vida pode ser a mesma, mas o nosso caminho pode ser diferente. É isso que Jesus queria passar, uma lição para aqueles que o interrogaram e todos que estavam em sua volta. Na estrada da vida nós podemos fazer caminhos diferentes. Porque nós percebemos que o primeiro caminho nessa estrada é o caminho dos salteadores. Eu não ia falar sobre ele, eu ia falar apenas dos religiosos e dos samaritanos. Mas veio ao meu coração para falar nesse texto. É o caminho dos salteadores, daqueles que vivem a vida tirando aquilo que não é seu, construindo um caminho de desonestidade na estrada da vida. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Esses homens talvez fingiam de boas pessoas para tomar aquilo que os viajantes passavam na estrada. Então Deus está falando conosco essa manhã que o caminho de desonestidade Ele está vendo. Às vezes o pastor não vê, às vezes as outras pessoas não vê, mas Deus está vendo, tirando aquilo que não é nosso, pegando aquilo que não nos pertence. Deus está falando conosco que a nossa vida cristã tem que ser de sinceridade, tem que ser de honestidade, tem que ser de verdade. Ah, mas é pouquinho, é pequeno, mas Deus está vendo. Porque se nós construímos toda a nossa estrada, toda a nossa vida aqui na terra, com esse tipo de atitude, nós estamos manchando a nossa conduta e o nosso caráter por causa de coisa tão pequena. Deus está falando conosco essa manhã para nós deixarmos isso, para que nós tenhamos um coração simples, sincero e verdadeiro para servir a Ele, para Ele nos revelar coisas grandes que nós precisamos conhecer, para Ele fazer coisas maiores na nossa vida. Deus tem muito mais para nos dar. Deus é um Deus grande, poderoso, pode fazer nas nossas vidas muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Esses homens viviam num caminho de desonestidade, preocupado com coisas. Quando olhavam para o viajante, eles não viam uma vida, eles não viam uma pessoa, eles não viam a dignidade do viajante, mas eles viam coisas. Tem coisas nesse viajante, e eu preciso dessas coisas. Quantas vezes nós vivemos a vida pensando em coisas? Às vezes ignoramos o próximo, ignoramos a própria família por causa de coisas. Aqueles homens valorizavam muito mais as coisas do que as pessoas. E nós estamos nesse século, né, onde as coisas têm mais importância do que as pessoas. Deus está dizendo, pessoas é mais importante que coisas. Sua família é mais importante que coisas. O próximo é mais importante que coisas. É Deus falando ao nosso coração.
Segundo caminho, na estrada da vida, para não tomar muito tempo, é o caminho da religiosidade. O primeiro caminho é o da desonestidade. O segundo é o da religiosidade. Também é um outro perigo nós cairmos nele. É o caminho da religiosidade. Esses homens, eles viram o homem caído na estrada, mas passou para o outro lado. Parece que não tem nada a ver nisso aqui. Ele poderia ajudar, mas não ajudou. Aí você vai dizer, irmão, mas eu conheço Bíblia. E o sacerdote, o levita, não podia tocar em corpo morto. Está lá na lei. Está lá no Pentateuco. Mas era de corpo morto. Eles veem o homem e passam do outro lado. Porque se alguém dissesse, você viu alguém ali cair? Ih, deve estar morto, passei do outro lado. Era uma forma de se desculpar. Porque se passasse perto e visse o homem agonizando, gemendo e estava vivo, ele tinha a obrigação de ajudar. Mas eles tinham a agenda da religiosidade. Eles tinham a agenda religiosa deles. Eles não tinham tempo para socorrer alguém. Porque eles precisavam estar no templo, cumprindo a liturgia, e deixou de socorrer o homem. Quantas vezes nós estamos preocupados tanto com a religião e nós não temos tempo para ajudar alguém? E eles rotulavam as pessoas. É samaritano, é estrangeiro, é pagão, é publicano, é meretriz. Já estou escuso, já tenho meu excuse me, eu não preciso de ajudar. Eles rotulavam as pessoas que não precisava de socorro e não devia ser socorrida. Eles passam do outro lado para não ajudar, para não socorrer. Mas quem eram eles? Eles eram os mestres da religião, cheios de tradições, de dogmas, de religiosidade, cheios de pompa. Eles tinham um pedigree espiritual e religioso. Eles eram os filhos de Abraão. Disseram para Jesus, nós somos filhos de Abraão. Quem é você para nos ensinar alguma coisa? Nós somos descendentes dos profetas. Nós somos descendentes dos patriarcas. E Jesus, por diversas vezes, taxou eles como sepulcro caiados. João chamou eles de raça de víbora, que fugia da ira de Deus porque não se arrependiam. Porque estavam agarrados com a religiosidade, com a religião, cheio de tradições, e não tinha tempo para socorrer ninguém. Com um coração tão corruptos, que eles criaram um sistema, eles criaram uma ideologia, porque isso não pode ser chamado de doutrina, ainda que eles colocaram na época de Corban. A Corban era que eles era uma forma de consagrar os bens deles ao templo e a Deus, e assim eles não tinham a responsabilidade de ajudar pai e mãe. Eles não ajudavam pai e mãe. E Jesus falou assim, vocês criam as tradições e ignoram a vontade de Deus. Criam as tradições e ignoram o próprio mandamento. Jesus falou com eles. Porque se eles entregassem os bens a Corban, iam tudo para o templo. E aí eles que cuidavam do templo, logo estava na mão deles. Estava nas mãos deles. Era eles que diziam, Senhor, eu jejuo, oro, dou dízimo. Não que seja coisa ruim, isso é coisa boa. Mas eles diziam, nós jejuamos, oramos, damos dízimo. Eu não sou como esse publicano. Quando oravam no templo. A Bíblia diz que os publicanos nem levantavam a cabeça, mas batiam no peito e diziam, tem misericórdia de mim, meu Deus, porque eu sou pecador. Jesus falou assim, esse saiu justificado, não aquele, porque qualquer que se exalte será abatido, mas qualquer que humilha será exaltado. Jesus falou assim, vocês cumprem as tradições, mas vocês ignoram o principal, que é a misericórdia. Que é a misericórdia. Eles passam do outro lado para não certificar que o homem estava vivo e tem a obrigação de ajudar. Porque se alguém falar, você viu o homem cair? Vi, estava do outro lado, morto. Nem podia tocar, porque você sabe, eu sou sacerdote, eu sou levita.
Eu não posso nem tocar. Eles passam de largo, diz o texto. E o engraçado é que eles não gostavam de socorrer as pessoas, principalmente as pessoas que nós citamos aqui, estrangeiros ou pecadores. E não gostava nem que Jesus curasse no sábado. Mas Jesus falou, se um jumento ou um animal deles caíssem no buraco num sábado, eles não queriam nem saber se estava morto ou se era sábado. Eles iam lá socorrer o animal. O tanto que eles já tinham perdido a percepção das coisas de Deus, a sensibilidade. Se nós não tomarmos cuidado, nós também vamos cultivar apenas um caminho de religiosidade. De religiosidade. E não de misericórdia, de amor, de vida. É o que Deus quer que nós tenhamos. De vida, de amor, de misericórdia. É o que nós vamos aprender no terceiro caminho daqui a pouco. O caminho da religiosidade. De se vestir apenas como crente. De se andar como crente. De ter um nome no hall de membro. De fazer parte dos departamentos. Mas que Deus sabe o quanto precisa estar na presença dEle, fazendo a vontade dEle de verdade. Com vida, com vigor, com amor. Esses homens achavam que simplesmente cumprir a religião já dava a eles o direito de filhos e de espirituais. Já dava a eles o direito de ser chamados homens de Deus. Os representantes da religião da época. Mas eles passam do outro lado e não socorrem o homem à beira da estrada. Os representantes da paz, do amor, da misericórdia. Mas Jesus conta a respeito de uma terceira pessoa. E o interessante é que a terceira pessoa que Jesus usa como exemplo de misericórdia e de amor não é judeu, é samaritano. E os samaritanos, eles não eram bem aceitos pelos judeus. Havia um choque cultural. Havia um desafeto religioso e cultural entre eles. Os judeus não aceitavam os samaritanos como povo de Deus, como descendentes de Abraão, ainda que Samaria fosse a capital de Israel. Porque no ano 722 a.C., o imperador Sargão da Síria, ele invade Samaria e leva o povo de Samaria cativo para a Síria. E coloca em Samaria povos estrangeiros de todas as nações. Coloca dentro de Samaria. E cresce um povo miscigenado, misturado. Era uma forma de humilhar aqueles a quem eles derrotavam. Principalmente aqueles que tinham uma cultura forte. Aqueles isso era importante para a religião, como era para os judeus. Era uma forma de humilhar o povo. E eles colocam o estrangeiro. E os estrangeiros repovoam novamente Samaria. Então cresce um povo miscigenado e os judeus não aceitavam. Isso aí não é povo de Deus. Nós não queremos mais relação com o samaritano. Nós não queremos mais contato com o samaritano. É por isso que você lê lá em João capítulo 4, quando Jesus chega à beira do poço de Jacó, ele pede água para a mulher samaritana. Ela fala assim, como é que você me pede água sendo que você é judeu e eu sou samaritano? É por causa disso. Porque os judeus não combinavam com o samaritano por causa dessa questão. Mas Jesus vai citar que o homem que vai socorrer, aquele que vai socorrer o homem caído à beira da estrada, é um samaritano. É um samaritano. Porque o mestre da lei que interroga Jesus fala assim, quem é meu próximo? Tipo assim, não vem o Senhor falar que eu tenho que ajudar essas classes de pessoas, não. Então eu vou contar uma parábola. A parábola é assim, aconteceu isso e isso e isso. E quem socorreu foi alguém que vocês não gostam.
Quem socorreu foi alguém que vocês não esperavam que ia socorrer. Quem socorreu foi alguém que vocês jamais imaginavam que ia socorrer alguém. Quem socorreu é alguém que, se você não socorre, ele socorre. Quem socorreu é aquele que, se alguém não fizer, você faz. Ou melhor, se você não fizer, esse alguém faz. Vocês que representam a lei, se vocês se omitem, essas pessoas fazem. E por diversas vezes Jesus usou esse exemplo. Os estrangeiros tendo mais fé do que os próprios judeus. Como foi o caso da mulher Ciro-Fenícia, que Jesus falou, grande é a tua fé. Enquanto que os judeus rejeitaram ele, ele foi, na mesma hora saiu, foi para a terra de Tiro e de Sidom e encontrou fé nessa mulher. Citou o exemplo do centurião de Cafarnaum. Ele diz assim, Senhor, você não precisa ir na minha casa, apenas uma palavra sua e o meu servo ficará curado. Jesus falou assim, nem em Israel eu vi tanta fé. Esse homem era estrangeiro. Aqueles 10 leprosos que Jesus cura, os 9 não voltam. De ingratidão, volta um só. E quem era ele? Ele era samaritano. Ele era samaritano. Era Jesus falando para os judeus, ó, vocês não estão fazendo, mas outros fazem. Vocês que se acham representantes de Deus, mas tem pessoas aí que têm uma conduta e são representantes de Deus que nem sabem que estão fazendo isso. Esse homem estrangeiro, esse samaritano ia de viagem. E quando ele chega, ele vê o homem. Ele também vê o homem. Ele percebe o homem caído à beira da estrada. Mas ele não passa de largo. Ele não aproveita para tirar alguma coisa que ainda sobrou daquele homem. Algum dos seus pertences. Não. O texto diz assim, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Aquilo que os assaltantes não tinham, e aquilo que o sacerdote e o levita não tinha no samaritano compaixão. Ele sentiu compaixão. Ele sentiu como se fosse ele que tivesse caído à beira da estrada. Ele sentiu como se fosse ele que tivesse sido assaltado e deixado à beira da morte. Ele sentiu desejo, amor, vontade de socorrer aquele homem. E ele fez isso pela compaixão e pelo amor. É isso que Deus quer dar a nós, mais do que apenas a religiosidade. Deus quer nos dar compaixão e amor. Aleluia. Ser movido realmente pelo desejo de ajudar e de socorrer alguém. Por compaixão. Ele ajuda por compaixão. Ninguém está vendo, ninguém está percebendo. Era uma estrada erma, era uma estrada que na maioria das vezes ficava deserta. Mas esse homem servia a Deus sem nem saber que estava fazendo isso. Porque ele só fazia o seu caminho. Ele construía um caminho de generosidade no dia a dia. Ele não fazia isso para ganhar aplausos. Ele nunca fazia isso para ganhar fama, para se projetar, como fazem hoje. Hoje está acontecendo, eu acho engraçado, algumas pessoas vão ajudar alguém, eu vou filmar aqui para pôr no Facebook, para pôr nas redes sociais, eu ajudando um mendigo, eu dando comida para o pobre, eu orando lá no monte, eu jejuando, olha aqui, e pôr nas redes sociais. Para conhecer, é o tempo do exibicionismo, em querer aparecer, para fazer, para quê? Para ganhar galardão? Não, para ganhar like, para ganhar compartilhamento, para divulgar o nome, para divulgar o ministério, para divulgar o canal no YouTube. Meu Deus. Mas eu queria dizer que eu lembro da minha geração. Tony sabe disso, as pessoas mais velhas também, que da nossa geração que entrava para o quarto e fazia em secreto, porque o Deus que vê em secreto é quem recompensa. O Deus que vê em secreto é quem recompensa. Quando você faz o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Fazer por amor, fazer por misericórdia, fazer comovido por Deus e não para aparecer.
Que nós não venhamos a cair nessa situação do superficialismo, do artificialismo espiritual. O homem faz por misericórdia. Ele constrói um caminho de misericórdia, um caminho de amor, um caminho de dedicação. Ele fazia isso porque era o seu caminho, era a sua vida. Ele não sabia ser diferente disso aqui, ó. Esse homem não conseguia passar sem ajudar. Ele não conseguia passar sem socorrer. Que essa seja a igreja, que esses sejamos nós. Que quando ouvir um missionário precisa, eu estou aqui para ajudar. Tem uma irmã precisando, eu estou aqui, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa. Vamos deixar de ser só religioso. O Reginaldo falou aqui que tem pessoas que falam, eu não sou pegado com bens materiais, mas quando fala na hora de ofertar, não posso, eu não dou. Vai chegar um dia que nós vamos partir para a eternidade, tudo que nós construímos vai ficar aqui. Você vai ter desejo, quando você estiver partindo, de pegar tudo que você tem e falar assim, nossa, eu podia socorrer alguém agora. Eu lembro de um homem que ajudou as crianças na época de Hitler. Ajudou as crianças, ele comprava crianças e resgatava as crianças. E ele tirava do seu dinheiro, comprava as crianças e resgatava elas. Na época do Holocausto. E quando ele fez isso, ajudou muitas crianças. No final, ele olhou para um relógio caro que ele tinha, e começou a chorar. Ele disse, nossa, esse relógio eu poderia ter vendido e socorrido crianças. Porque vai chegar um tempo, queridos, que você vai falar assim, tudo que eu construí, eu deixei de fazer mais para Deus. No meu caminho eu fiz menos, eu fiz pouco, eu poderia fazer mais, eu poderia ajudar mais, eu poderia ter socorrido mais alguém, eu poderia ter ajudado mais alguém. Observe que o homem, ele faz isso por misericórdia, ele aproxima e por compaixão. E aproximando-lhe, atou-lhe as feridas. Olha, ele gasta a sua atenção com o homem. Aproximando, tendo compaixão, atou-lhe as feridas. Ele gasta a atenção e gasta o seu tempo, porque ele era viajante, ele também tinha uma agenda. Não era só o sacerdote e o levita que tinha uma agenda. O homem também tinha. E eu falei isso há uns tempos atrás, se a gente estiver vindo para a igreja, encontrar alguém que precisa de uma carona, que precisa de socorro, que precisa de ajuda, se nós deixamos de ajudar e vem para a igreja, nós estamos fazendo errado. Socorre a pessoa e depois vem. Em Nova York, há uns tempos atrás, um professor de teologia com a sua turma, ele diz assim, vocês vão pregar sobre o bom samaritano. E estudem sobre esse texto, vocês vão pregar. Depois vocês vão passar por esse caminho, nós vamos lá no auditório. E ele colocou um ator, como se fosse alguém machucado, caído, precisando de ajuda na beira do caminho. E pegou os alunos e foi passando, e falou, vai passando e me espera lá. A história diz que 80% dos alunos não parou para ver o que o homem na beira da estrada estava precisando. E ia pregar sobre o bom samaritano. Eu estou pregando para mim entender que eu preciso ser mais generoso. Que eu preciso fazer mais para Deus. Que eu preciso dedicar mais a minha vida às coisas de Deus. Tirar mais do meu tempo. Nós vivemos num tempo hoje onde o materialismo tem tomado conta de muitos de nós. De coisas que têm sido mais importantes do que as coisas de Deus para nós. Onde o nosso tempo já está todo agendado, o nosso schedule já está todo completo, e eu não tenho tempo mais para fazer as coisas para Deus. Deus está cobrando isso de nós essa manhã, Ele está cobrando principalmente de mim. Está cobrando isso de nós. O homem tira da sua atenção, o homem tira do seu tempo, e o homem tira dos seus recursos. Ele tira o azeite e o vinho. Talvez alguém vai pregar nesse texto e vai dizer, ele tinha azeite, tinha vinho. Ele tinha o azeite e a unção. O vinho é a alegria. Para fazer a obra de Deus tem que ter unção e alegria. Amém, é válido. É válido as comparações por causa da simbologia delas. Mas nós temos que olhar o contexto. Aqui está falando de misericórdia, de recurso mesmo, de tirar o que tem e ajudar. Porque eles falaram assim, você tem que ter unção, você tem que ter graça, vem cá, você tem isso. Muitos vai lá e tem negócio, você tem que doar, você tem que tirar do que você tem. Aí fica igual o rapaz, o jovem rico. Essa palavra é dura demais.
Ele tira dos seus recursos para ajudar. Não de que nós não tenhamos que ter unção e alegria para fazer a obra de Deus, nós precisamos disso. Mas nós vamos mostrar a unção, a alegria, a graça, a mudança, a transformação, o evangelho, a conversão de verdade, é nas obras. É quando nós conseguimos tirar do nosso para ajudar alguém. Ele tirou do seu recurso e deu. O vinho, o azeite era para a sua viagem, era para ele, mas ele tirou do dele e deu. Tirou do dele e deu. E ele fazia isso, meus irmãos. Como eu falei, fazia isso no anonimato, porque ele estava construindo o seu caminho. Ele construía a sua história. Mesmo numa estrada de religiosidade, onde alguns ignoravam o outro. Mesmo na estrada onde alguém assaltava e tirava o que é do outro. No anonimato ele ajudava, ele socorria. Ele dava do que tinha. Que no anonimato nós possamos viver uma vida de sinceridade com Deus. Onde ninguém vê. Onde ninguém está percebendo. Construir esse caminho. Não conseguir ser diferente de alguém que ajuda. Ou ele não conseguia ser diferente disso aqui. Às vezes nós falamos, Senhor, visita o fulano, Senhor. Vai na casa dele. É válido? É válido. É intercessão. Mas Deus quer que nós venhamos a fazer isso. A parábola do bom samaritano, ela é interpretada de várias formas. Alguns dizem, não, o samaritano aqui é Jesus. O homem caído à beira da estrada é o pecador. Jesus socorre o pecador. É válido? É. Mas Jesus não termina a parábola dizendo, esse samaritano sou eu. É vocês. A responsabilidade é Jesus dando a eles. Essa parábola é a responsabilidade de Jesus dando para nós. Eu não posso julgar para Jesus. Visita ele, Jesus. Isso é bom, está intercedendo, vai lá. Jesus tem misericórdia, amém. Mas Jesus está falando, vai você lá. Leva a minha presença lá. Faça a minha obra lá. Eu vou lá, mas eu quero ir lá através da sua vida. O samaritano aqui pode ser Jesus, mas é Jesus através da vida de alguém. É Jesus através da vida de alguém. Meu Deus. Ele diz assim, não foi vós que escolheste a vós mesmos, mas eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Eu vos levantei, eu vos escolhi, eu chamei, para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça. É sobre nós, é sobre as nossas vidas essa responsabilidade. Eu lembrei de um homem, estava vendo um programa, no Brasil é chamado de o patrão disfarçado. Aqui é o undercover boss. O patrão disfarçou de funcionário e foi trabalhar num setor de uma empresa onde ele era dono da empresa. Ele era dono daquela empresa, mas ele disfarçou. E ele foi para um setor onde um crente tomava conta desse setor. E aí o crente era o supervisor, ele falou, vem cá, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar, você está tendo oportunidade aqui na empresa. Mas deixa eu te dar um conselho. Trabalhe aqui com honestidade e faça como se você estivesse fazendo para Deus. É um conselho que eu vou te dar. Faça isso como se você estivesse fazendo para Deus. O dono da empresa disfarçou porque a lágrima caiu no olho na hora. E no dia que ele se revelou e reuniu todo mundo, ele falou, você me comoveu com aquelas palavras. Porque você não sabia que eu era o patrão. É isso que Deus quer. Mesmo que ninguém está vendo, Deus quer que nós sejamos honestos.
verdadeiro, e que pare para ajudar alguém, e que tenha misericórdia, e que não tenha só aparência, e que não tenha só religiosidade, e que não só se vista como crente ou tenha um nome no hall de membro, que não só faça parte dos departamentos, que não só frequente a igreja, mas que no dia a dia nós possamos construir um caminho de generosidade, capaz de perceber o outro, perder tempo com o outro, saber quem é. Talvez não é nem dinheiro, é um abraço, é dizer: Jesus te ama, ou eu te amo, o que você quer, que você está precisando? É a vida no Espírito, não é a letra e a lei cravada na hipocrisia dos religiosos, mas a vida e a graça no Espírito tomando conta de nós. É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas, nos despertar a ponto de nós não termos outra escolha a não ser aproximar e dizer: ele precisa, ela precisa. O que você precisa? Eu ia fazer outra coisa, mas eu quero te ajudar, eu senti de te ajudar. Deus me comove em te ajudar, eu te ajudar por misericórdia, por amor, não para ganhar dinheiro, não para se projetar, não para filmar e postar e ser conhecido e ficar famoso e ganhar dinheiro no YouTube. Não, pelo amor de Deus, o desejo de nós fazermos para Deus de verdade, para Deus de verdade. A geração que faz no oculto, sabendo que aquele que faz no oculto, Deus é quem recompensa. Qual caminho nós estamos construindo? Qual é o seu caminho, o meu caminho essa manhã? É o caminho da desonestidade? Preocupado com coisas? Preocupado em tirar o que não é nosso? Qual que é o caminho da religiosidade? Da superficialidade? Qual que é o caminho? É o do samaritano. É o do samaritano, de amor, de misericórdia. Olha o que ele faz. Ele vê o homem, ele se comove, aproxima dele, cura-lhe as feridas, põe sobre a sua cavalgadura, que é o seu animal, leva para a estalagem, cuida dele. E o texto diz que ele parte no outro dia. Ele passou a noite com aquele homem. Mas os pormenores do texto, que se você for olhar, o versículo 35 assim: partindo ao outro dia, ainda tirou dinheiro e deixou lá, ó, se render mais, custear mais despesa aí, se onerar mais gastos, eu deixo aqui os meus recursos para você cuidar desse homem, e eu vou voltar. Cuida dele, tudo que mais gastares, eu te pago quando voltar. O compromisso até de voltar, para saber como é que o homem estava, e de pagar o compromisso que fez, que se custasse mais. É isso que Deus está querendo despertar em nós. Honestidade, para não ser como dos salteadores. Sensibilidade, para não ser como os religiosos. Misericórdia, para ajudar alguém com amor. No dia a dia, na estrada da vida, poder servir a Deus. Esse samaritano servia a Deus e nem sabia, porque ele só fazia seu caminho. Ele tinha as características de alguém que servia a Deus. E ele fala com o homem no final assim: vai vocês. Fala para ele assim: já que você me fez a pergunta, eu contei a história, agora deixa eu falar para vocês. Qual, pois, deles parece ser o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Ele poderia falar qual foi o próximo do samaritano. Ele ia falar: o judeu que foi ajudado. Jesus mudou a pergunta. Qual foi o próximo do homem caído à beira da estrada? Para ouvir o religioso falar: é o samaritano. Ele teve que falar: o próximo do homem caído à beira da estrada é o que usou de generosidade. Ele não usou a palavra samaritano, né? Mas ele falou: é aquele que usou de misericórdia com ele. Aí Jesus falou assim: vai vocês e faz a mesma coisa. Esse é o sentido da parábola. É Jesus jogando a responsabilidade para nós.
vai vocês. E assim nós queremos jogar para Jesus. Vai lá, Jesus. Visita, Jesus. Faz isso, Jesus. Faz aquilo lá, Jesus. Faz aquilo outro. Mas Jesus está falando, vai vocês e fazem. Vai vocês e fazem. Deus me trouxe essa manhã com uma simples palavra para nos despertar, para sermos sinceros e verdadeiros na presença dEle. Aleluia. Com amor e misericórdia. Construir o caminho. Caminho é aquilo que é contínuo. Porque eu não sou só aqui na igreja. Talvez você está me vendo pregando aqui. Mas eu sou alguém no trabalho, no dia a dia, em casa, com a esposa. Ela sabe quem eu sou de verdade. A sua esposa sabe quem você é de verdade. Às vezes tem pessoa que é uma coisa aqui em cima, uma coisa na igreja, mas em casa e na rua é outra. Deus está dizendo que nós sejamos um só de verdade. De sinceridade. Tem pessoas que querem ver anjo, quero poder de Deus, quero ver anjo, quero ver coisa sobrenatural, mas não vê a necessidade da esposa, não vê a necessidade do filho, não vê a necessidade de alguém que está do lado. Jesus falou assim, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Aleluia. Tem gente que quer ser sobrenatural, mas não consegue nem ser natural. Quer ver o sobrenatural, vê o natural primeiro, depois você vai para o sobrenatural. Não pula esse trajeto, não. Senão você não vai ser nenhum e nem outro. Você não vai ver nenhum e nem outro. Deus quer que nós sejamos primeiro humanos. No meio religioso hoje está faltando uma necessidade mais de ser humano. Porque tem muitos que é tão espiritual que deixa de ser humano. De perceber a necessidade alheia. A sensibilidade. Então Deus quer nos despertar essa manhã. Amém? Fica de pé comigo, por gentileza. Quem é você nesse caminho da vida? Qual é o caminho que você tem feito na estrada da vida? Que você tem construído, edificado, que você tem feito? Que o nosso caminho seja como o do samaritano. É isso que Jesus quer nos dizer nessa manhã. Ou talvez você está dizendo, irmão, eu entrei aqui essa manhã, eu não sou nem esse salteador, eu não sou nem esse sacerdote, esse levita, e eu não estou conseguindo ser o samaritano. Mas eu entrei aqui como esse homem à beira da estrada, caído, machucado. A vida me reservou essa situação e eu estou à beira da morte. Eu não aguento mais caminhar. Eu estou precisando de socorro. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma mão estendida. Eu queria dizer que Jesus te ama muito. Quem sabe eu estou pregando para alguém que afastou da presença de Deus. E você está à beira da estrada. Jesus está dizendo, eu estou te vendo. Eu quero te ajudar. Tem pessoas aqui com o coração de samaritano que vão te abraçar e vão te socorrer. Você vai ter amigos, você vai ter família, você vai ter ajuda. Você precisa de socorro, você precisa de alguém. Jesus te ama. E é essa manhã. Levante a sua mão e volte para Jesus essa manhã. Não fica longe, não fica distante. Ele quer te ajudar, Ele quer te socorrer. Será que tem alguém essa manhã que quer voltar para Jesus? Aleluia, Jesus. Alguém que reconhece, eu não aguento mais. Eu preciso de Deus. Eu preciso de alguém. Eu preciso que a minha vida seja mudada, seja transformada. Faz assim com as mãos. Não fica longe. É hoje, é essa manhã. Essa palavra também é para você. É para você essa manhã. Não resista à voz do Espírito no seu coração, dizendo, meu filho,
Eu não passei do outro lado. Eu vim te ver. Eu quero saber como é que você está. Eu tenho interesse pela sua vida. Eu quero dizer que Deus não está muito interessado em que nós temos feito, em quanto nós temos ganhado por mês. Deus não está muito interessado em aquilo que nós ostentamos. Deus está interessado em nós. Porque às vezes nós sorrimos para as pessoas, mas o coração está dilacerado. Às vezes a roupa é bonita, mas por dentro está destruído. Volta para Jesus hoje, essa manhã. Quem sabe você foi ferido à beira do caminho. Você foi ferido à beira do caminho. Vem aqui à frente agora. Volta para Jesus hoje. Volta para Ele hoje. Volta para Ele hoje, essa manhã. Deixa Ele tocar a sua vida. Deixa Ele tocar o seu coração. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença do Espírito Santo. Ele está aqui nessa reunião. Oh. Aleluia, aleluia, o Espírito de Deus. Obrigado pela sua presença, pela sua graça, porque é o Senhor que nos comove, é o Senhor que nos toca, que nos muda, que nos transforma, é o Senhor que edifica, que consola, é o Senhor que faz com que essa palavra penetre o coração e mude a nossa vida. Não sou eu, eu não posso fazer nada, mas o Espírito vai até você e muda a sua história e muda a sua vida essa manhã. Está chegando alguém aqui, está voltando. Está chegando alguém aqui essa manhã. Será que você pode glorificar a Deus? Ela está voltando para Jesus hoje. Ela entendeu que ela precisava fazer um concerto com Deus. Ela entendeu que não podia ficar à beira do caminho sem socorro, porque Deus veio essa manhã socorrer as nossas vidas. Tem mais alguém? Mais alguém? Faça assim com as mãos. Adore a Ele, Ele está aqui nessa manhã. Nós podemos sentir a Tua presença tocando o nosso coração nessa manhã. Podemos sentir, ó Deus, o Senhor nos comovendo pela Tua palavra a ser diferente na estrada da vida. Oramento e quer mandar a nação. Meu amigo Pedro está voltando para Jesus. Que alegria! Todo irmão, levante, oh, levante, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Não há sentido estarmos aqui senão pelo poder do Teu Espírito, pela Tua palavra. Porque o Senhor ainda fala, o Senhor ainda toca, o Senhor ainda muda, o Senhor ainda comove. Diga para Jesus: eu vou ser diferente, Jesus. Eu vou perceber o meu irmão. Eu não vou preocupar só com coisas, eu vou preocupar com a Tua obra também. Eu queria dizer uma coisa: se nós preocuparmos só com coisas materiais, um dia nós vamos partir para a eternidade. E as coisas que nós construímos não vai comprar o céu. Não vai comprar o céu.
Vamos trabalhar, vamos correr atrás de uma vida mais digna, mas no caminho servindo a Deus, no caminho adorando a Deus, carregando a presença, a misericórdia, o amor, como fruto de uma vida transformada, revelada. Pela mão. Oh meu Deus, nós te glorificamos por tudo, Pai, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, porque a tua presença ainda está no nosso meio. A Bíblia diz: vimos a sua glória. A presença de Jesus, cheia de graça e de verdade, ainda nos nossos dias. É a presença dele no nosso meio. Aproveite para conversar com ele enquanto ele comove o seu coração. Aproveite para dizer para ele: me ajuda a ser diferente, me ajuda a ser mais crente, me ajuda a servir com mais sinceridade, a ser outro. Aproveita para orar essa manhã, enquanto Ele te toca, enquanto Ele te visita, enquanto Ele te enche de graça. Eu queria pedir ao pastor Charles que fizesse essa oração. Está recebendo aqui essas duas pessoas que estão voltando para Jesus, que é o Pedro e a Daiane, se eu não me engano é o seu nome. Faça essa oração. Deus abençoe vocês. Vocês fizeram a melhor decisão de vocês, que é voltar para Jesus. Está à beira do caminho caído, é muito vulnerável, é muito perigoso, mas ser socorrido, ser ajudado e levado para uma estalagem, que é um lugar seguro, é a melhor coisa, é o melhor lugar de estar. A estalagem é o lugar seguro, é a presença de Deus. Estejam na presença de Deus. Deus abençoe vocês. Aleluia. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, Pai, obrigado pela tua palavra, Pai, simples, mas poderosa. Senhor Deus, muitas vezes, Pai, queremos te servir de tantas formas, Pai, mas como tu diz a tua palavra, Pai, servir a mão próximo, Deus. Senhor Deus, aqui está, Pai, a irmã Daiane, Senhor. Nós pedimos sobre a vida de tua filha, Senhor. Pai, restaura tua filha, Senhor Deus, sarando, Senhor, que os salteadores, Pai querido, deste mundo tem tentado contra a filha, espancando, arrancando dela, Pai, a graça, a alegria, Senhor, o entendimento, Pai. Espírito Santo de Deus, que tu venha, Senhor Deus, dando força à tua filha, Pai, firmando os pés, Pai, na rocha, é Jesus Cristo, Senhor. Pai querido, tu coloca proteção, Pai, ao redor da tua filha, da tua mente, nos teus ouvidos, nos teus olhos, Pai querido, dos teus pés pisa onde o Espírito Santo ande, Pai. Oh, Jesus Cristo, tu escreva, dê força, dê sabedoria, Pai querido, e restaura, Senhor. Oh, Shalamaecho, Panahassia. Pai querido, dela nojo pelas coisas do mundo, Senhor. Pai, bloqueia o ouvido dela, Pai, das coisas do mundo, Deus. E o prazer dela seja em Ti, em deleitar em Ti, em agradar a Ti, Pai. Oh, Senhor, é que ela está tomando este passo de fé, Pai. Receba tua filha e guarde ela, Deus. Pai querido, te pedimos, Pai, sobre o irmão Pedro, Pai. Senhor Deus, que tu firma, Pai, os pés do teu filho, Senhor. Pai, hoje, Deus,
última hora, Senhor. Senhor, prepara os corações, Deus. Que não vivamos neste mundo como se ele nunca fosse acabar, Pai. Mas que nós vivamos neste mundo, Pai, esperando o Senhor a cada segundo e a cada minuto, Pai. Amando a alma do próximo, Pai. Exercendo a justiça, Pai. A misericórdia, Pai. Senhor Deus, seja com a tua igreja. Nós te louvamos, Pai. Pai, aquele Pai que ainda não deu, Pai, um passo à frente, mas o seu coração está ligado a Ti. Teu Espírito confirme a cada vida, Senhor. Esta palavra, Pai, que cria o efeito, Senhor, necessário para a mudança e a transformação da nossa alma, Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um. Todos dizem amém. Queremos agradecer o presbítero Ciel, Deus abençoe, mamãe.